Então, vamos lá. Gente, na aula de hoje, nós vamos continuar a nossa conversa sobre benefícios. Já falamos nas últimas aulas sobre o auxílio-doença, verificamos que ele é um benefício destinado a todos os segurados, não importa em que categoria se enquadrem, tá? Esse segurado deve demonstrar perante o INSS, examinado pela perícia médica, que ele está numa situação de incapacidade para o trabalho, incapacidade essa de natureza provisória. Então, o indivíduo não pode trabalhar, a Previdência vai pagar a esse indivíduo, substituindo sua remuneração, o auxílio-doença. O auxílio-doença, tá? Ele é dependente de carência. O segurado deverá comprovar o cumprimento de uma carência de 12 contribuições e, no caso do segurado especial, deverá ser comprovado o efetivo exercício de atividade rural pelo período de 12 meses. Não precisam ser contínuos, eles podem ser, intercalados, mas desde que antes do requerimento. Também tem direito a auxílio-doença aqueles segurados que se encontram em período de graça ou de manutenção da qualidade de segurado. E conforme nós conversamos anteriormente, existem alguns casos em que a carência de 12 contribuições, ela será dispensada. Isso acontecerá quando nós estivermos diante de um segurado que se encontre numa situação de incapacidade provocada por um acidente de qualquer natureza ou incapacidade provocada por doenças graves previstas na forma da lei. Só que hoje nós vamos conversar sobre um assunto que sempre é muito questionado. Até onde vai a responsabilidade da empresa, a partir de quando começa a responsabilidade do INSS? Vejam, o segurado empregado, ele terá os primeiros 15 dias de afastamento pagos pela empresa. Ele estará numa situação de licença remunerada e somente a partir do 16º dia o empregado vai ter direito ao auxílio-doença pago pelo INSS. Se ele requerer até o 30º dia contado do afastamento, ele vai receber o auxílio-doença desde o 16º dia. Entretanto, se ele requerer seu auxílio-doença a partir do 31º dia, ele somente terá direito a partir da data do requerimento. Mas voltando àquele outro momento anterior, a partir de quando o INSS passa a ter responsabilidade, quando o segurado ele se afasta sucessivas vezes da empresa. Ele adoece, fica afastado, em seguida volta a trabalhar, adoece de novo. Onde termina a responsabilidade da empresa pelo pagamento de 15 dias e inicia do INSS? Qual seria o período em que o indivíduo, tendo uma recaída, ele aí teria o INSS pagando a continuação do afastamento, tendo sido, terminando a responsabilidade da empresa. Então, quando é que começa a responsabilidade do INSS? Quando o afastamento supera 15 dias. É sempre? Ou dependendo do retorno do trabalhador, a gente teria ainda a empresa obrigada a pagar mais alguns dias. Então, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês no quadro. Então, o que está parecendo confuso ficará absolutamente claro. Vamos até aqui os slides. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um indivíduo que ele ficou doente, tá? Ele fica doente. Vamos dizer o seguinte, ele ficou doente, os primeiros 15 dias de afastamento, quem vai pagar é o empregado, tá? De que se trata aqui é a empresa. Então, o empregado adoeceu, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, vamos dizer que ele continue doente. O que vai acontecer? A partir daqui, quem vai pagar é o INSS, que vai pagar o auxílio doença, ok? Então, é essa a regra. Então, a partir do 16º dia,
o INSS passa a ser responsável pelo pagamento do auxílio-doença, examinando se o indivíduo cumpriu carência, se existe efetivamente ainda a incapacidade laboral provisória, de acordo? Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui no quadro seguinte é a situação de um indivíduo que fica doente, tá certo? A empresa paga os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, o INSS vai pagar o auxílio doença. Mas vamos dizer o seguinte, ele ficou um período aqui afastado, parte, né, foi pago pela empresa, parte foi paga pelo INSS a partir do 16º dia através da concessão do benefício chamado de auxílio doença. Vamos dizer que ele, depois de ficar bom, né, ele retorna à atividade, ele passa pela perícia e ele agora tem condição de voltar à atividade. Muitas vezes, a perícia já determina um prazo de afastamento. Se ele ficar bom, ele nem volta para ser reexaminado. Ele apenas vai procurar agendar a nova perícia se ele ainda estiver em situação de incapacidade laboral. Então, vamos lá, o moço voltou a trabalhar. Voltou a trabalhar, desse retorno aqui, eu tenho que me preocupar com o que acontece nos 60 dias que seguem o retorno à atividade desse empregado. Vamos dizer o seguinte, que ele voltou a trabalhar e ele tem uma recaída dentro desses 60 dias contados do retorno, ele volta a padecer da mesma doença. A pergunta é, quem vai pagar esse novo, né, a remuneração relativa a esse novo período de afastamento? É a empresa ou é a Previdência? Como está ainda dentro do prazo de 60 dias do retorno à atividade e se trata da mesma doença, ele vai voltar a receber, na verdade, vai se reabrir o auxílio-doença. Quem vai pagar é o INSS. Então, a empresa não estará obrigada a pagar os 15 dias a esse empregado. Agora, se dentro dos 60 dias ele está doente de novo, mas se trata de outra doença, vamos dizer que ele esteja com outra doença e ele precise se afastar durante 35 dias. Ficou doente, outra doença, afastamento por 35 dias. O que vai acontecer aqui? Ainda que nós estejamos dentro dos 60 dias do retorno da atividade, por ser uma outra doença, a empresa vai pagar os primeiros 15 dias. E o INSS vai pagar o auxílio-doença durante os dias restantes, que aí seria durante 20 dias, ok? Então, mesma doença, se reabre o auxílio-doença, outra doença, a empresa volta a estar com a responsabilidade de pagar os primeiros 15 dias. Agora, se o problema, eu vou até mudar de cor aqui, tá? Se o problema for após os 60 dias do retorno, então vamos dizer que aqui, esse moço, né, ele voltou a trabalhar normalmente, durante os 60 dias aqui ele não teve recaída alguma, ele estava trabalhando, transcorridos esses 60 dias, ele volta a padecer da mesma doença. Mesma doença ou outra doença, tanto faz. Após transcorridos os 60 dias do retorno, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos dizer que ele ficasse nessa situação por 35 dias. Aqui tanto faz, viu, gente? Como já se passaram os 60 dias do retorno, o que vai acontecer aqui é que a empresa paga os 15 dias iniciais, seja a mesma, seja outra doença, e o INSS vai pagar o auxílio
doença durante o período de 20 dias. Ou seja, quando ele adoece dentro dos 60 dias do retorno à atividade, eu tenho que investigar se é a mesma doença, porque a mesma doença dá ensejo a uma reabertura do auxílio doença, não dando à empresa responsabilidade de pagar os primeiros 15 dias novamente. Ela já pagou os 15 dias relativamente a essa doença. Se a recaída acontecer aqui nesses 60 dias, tá? Quem vai pagar é o INSS. Agora, outra doença, o que vai acontecer? Outra doença dentro dos 60 dias, quem vai pagar os 15 dias é a empresa. Agora, se houver problema após daqui para frente, ou seja, transcorridos os 60 dias, mesmo outra doença, volta a ser responsabilidade da empresa o pagamento dos primeiros 15 dias. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra situação. Seria o seguinte: o indivíduo aqui fica doente. Quem é que paga os primeiros 15 dias? É a empresa. Trata-se de um empregado, não é? A empresa paga os primeiros 15 dias. No 16º dia, em vez de procurar a previdência, esse moço, né, entende que ele já ficou bom, ficou curado e ele retorna à atividade. Ora, se ele retornar, tá, à atividade, não vamos, né, cogitar aqui de auxílio doença. Quando ele retorna à atividade, tá, o que acontece? Quando ele retorna, o retorno vai ser o ponto de partida para a contagem de quê? Daqui eu vou contar 60 dias. Se nesses 60 dias, tá, do retorno à atividade, esse moço padecer da mesma doença, ele tem uma recaída, volta a se afastar por conta da mesma doença, ele irá diretamente para o INSS receber o auxílio doença. Entretanto, tá? Se esse indivíduo, ele passa a padecer aqui dentro dos 60 dias de outra doença, o que vai acontecer? Os primeiros 15 dias, quem vai pagar é a empresa. Tá? E a partir do 16º dia, quem vai pagar é o INSS, o auxílio doença. Ok? Então, aqui é porque nós estamos dentro de 60 dias, né? O INSS só vai ser o responsável pelo pagamento do auxílio doença na medida em que seja a mesma doença. A empresa já pagou os 15 dias, a partir do 16º é a mesma doença, o INSS vai pagar auxílio doença, tá aqui. Agora, se houver, após o transcurso dos 60 dias, uma recaída, seja a mesma doença, recaída, ou se tratando de outra doença, o que vai acontecer? Quem paga a remuneração relativa aos primeiros 15 dias é a empresa. A partir do 16º dia, será o INSS responsável pelo auxílio doença. De acordo? Tá? Então, aqui, né, o que nós tentamos foi mostrar para vocês o que acontece quando um empregado se afasta do trabalho, fica bom, retorna, tem recaídas, ele passa a padecer de doença diferente. Então, na outra aula, nós vamos também conversar sobre um caso que ele se afasta 5 dias, volta a trabalhar, se afasta mais 10 dias,
como é que fica o pagamento da remuneração, quando é que ele vai para o INSS. Então, até a próxima aula, onde continuaremos a tratar desse assunto.